Vitória. Tudo bem? Oi, prof, tudo bem? Como é que a senhora está? Tudo certo. Então, vamos lá. Eu coloquei todo o material lá no AVA. A prova são 6 questões, discursiva. Vocês têm tempo indeterminado para fazer, então vocês podem fazer pesquisa e tudo mais. Então, eu vou dar uma revisada no material, tá? Mas todas as aulas estão lá gravadas, estão no meu canal do YouTube, estão no AVA, então não tem, né? Não tem muito problema, né? Vocês têm todo o material, tudo aí. Deixa eu baixar aqui o material, então. Então, nós temos lá 3 artigos que eu coloquei lá para vocês estudarem, né? Tem a BNCC, a base curricular, né, de Curitiba, da educação infantil também. Vamos ver aqui. Puxa, está demorando para abrir os arquivos, só um pouquinho. Daqui a pouco abre. E você está bem, Vitória? Estou bem, professora. Abriu, ainda bem. Estou mandando mensagem para as meninas, que acho que elas esquecem que tua aula começa às 7h15, né? E ainda mais, hoje eu tenho que dar aula depois. Nossa. Por causa das bancas, eu tive que antecipar as minhas aulas. Antecipar, Então, vamos ver aqui. Ó, entrou mais uma aí. Só as Victória mesmo, prof. É só a Vitória hoje. Só a Vitória. Então. Então, tem esse artigo aqui para vocês lerem, que vai servir de subsídios para vocês fazerem a prova. Aqui, ó. Formação do professor de educação infantil. A formação do professor de educação infantil, um estudo sobre a importância da rotina na educação infantil. Então, esse artigo que eu já tinha passado, conversado com vocês. E esse aqui. Vamos ver este. Aí tem esse artigo sobre a BNCC, que ele faz uma reflexão em cima da BNCC. Também que pode ajudá-las para responder à prova.
Esse artigo, eu postei tudo lá. Tem um outro que vai falar sobre a questão da avaliação na educação infantil, tá? A avaliação na educação infantil. Está aqui. Vamos ver qual é o outro. O computador, hein? Está querendo adentrar de férias. E daí o outro documento, que é o currículo da educação infantil de Curitiba. Está aqui, ó. Tá? O currículo aqui, os diálogos, né, com a BNCC, tá bom? Então, esses. E aqui, então, eu vou fazer uma breve revisão dos slides. Lembrando que a prova tem 6 questões discursivas, valendo 3 pontos. O restante da nota é do trabalho, da participação de vocês, da prova integradora. Tá? Então, aqui, nesse slide, é sobre a questão da educação infantil, tá? A questão da concepção da educação infantil, fala um pouco sobre as dimensões, as diferenças, a educação infantil, as concepções, a visão de criança, de vazio, de inocente, de universal, a reflexão sobre a questão da educação infantil, a concepção de criança, esse fenômeno social, concreta, que deve ser contextualizada. Nós devemos fazer nos registros uma escuta, uma observação, o foco, uma avaliação, uma imagem, o atendimento às crianças. Foi criado creches no século XIX, jardins, parques infantis, que se deu aquele início de tirar a criança da vida adulta para que ela pudesse viver a vida de criança. Voltados aqui ao atendimento, caráter assistencial, a responsabilidade, o atendimento. Os jardins de infâncias, em 1875, voltados mais para filhos de grupos privilegiados. É lógico que depois, com a industrialização, houve o atendimento às crianças que os pais trabalhavam. 1935, os bairros operários, o que eu acabei de falar, década de 70, já eliminar deficiências nutricionais, o fracasso escolar, então os estudantes já iam para a escola também para se alimentar. A Constituição, 1988, o dever de Estado, atendimento à creche, as diferenças aqui, a terminologia, a rotina, a faixa, o tamanho, a proporção, as diferentes bases ideológicas aqui, o objetivo, o perfil, a formação profissional, a educação escolar, o ensino médio, a educação superior, aqui a educação básica, a finalização aqui do desenvolvimento da criança dos 6 anos de idade, já a questão do ensino fundamental 1, a educação infantil, as creches, a questão aqui da elaboração da proposta pedagógica, de trabalhar os paradigmas, os princípios éticos, políticos, estéticos, as diretrizes da educação infantil de 1999, claro que ela já foi sofrendo várias mudanças, hoje nós temos baseado na BNCC,
a criança como principal protagonista, a promoção da autonomia, trabalhar as questões culturais, as diferenças da família, da formação, da continuidade aqui na educação infantil, fundamental, a avaliação da aprendizagem, o acompanhar, o orientar, o redirecionar, o ênfase à educação infantil, às crianças, o acompanhamento aqui da aprendizagem do professor, a observação, as anotações, a questão da avaliação, do processo educativo. Então, sempre acompanhar, observar e registrar, permitindo aqui conhecer melhor os interesses desses estudantes, um olhar atento, uma observação, sugestões de instrumentos de registro, as falas das crianças, o parecer, a avaliação, o diagnóstico, o relatório, o documento final, o exercício, a avaliação, o período, a introdução dentro do documento, falar sobre o grupo, sobre a criança, sobre as atividades, a dinâmica dela em sala de aula, as relações dela com o grupo, as atividades, os planos, as observações finais, revelar as dificuldades, aqui os temas, sugestões para temas, observações finais. Então, esse material eu trabalhei na última aula, e daí eu até postei lá para vocês um documento explicando como que nós fizemos pareceres, mas aqui tudo vai depender de como cada escola funciona. Pessoal, alguma dúvida até agora? Nenhuma dúvida? Bom, então vamos lá. Então, aqui nós temos infância, brincadeira, educação infantil, primeiras aproximações. O brincar e o desenvolvimento infantil aqui. Então, a criança expressa os gestos, as emoções, o ambiente, a cultura, as competências simbólicas. Aqui, a criança, seus papéis, as relações, os interesses, os espaços, o repertório, a linguagem, os tempos, a brincadeira, a ação do brincar, de divertir, o passatempo, o jogo é a brincadeira, é a ação, a caracterização lúdica, o brinquedo, a brincadeira, o jogo, a competição, o desafio, as perdas, o ganho. Aqui os modelos de brincadeira mais antigas e recentes. As crianças, esses seres estranhos, nada se sabe, mas entende-se a linguagem. Então, questões iniciais. Quem são, afinal, essas crianças? O que identifica? O que é relevante? As representações, a questão social, sexo, lugar, as atividades dos pais, o mundo em que elas vivem. Fazer uma reflexão sobre a infância remete o quê? A diferentes olhares, a perceber a infância plural, a relação dos grupos, a questão da geração alternativa, o que é essa geração, as pessoas, onde é que elas nascem, em que mundo que elas nascem, o que é partilhado com elas, a alteridade, a ideia do olhar do adulto, como que esse adulto olha para essa criança, a questão da cultura, das influências, da produção da marca geracional dessa cultura, a questão aqui das condições sociais, culturais,
os jogos, tudo vai depender do quê? De que cultura que ela está inserida, que jogo que ela vai jogar, como que ela vai desenvolver a linguagem, as relações, a questão do mútuo reflexos, as culturas, a infância, tá? A convergência, o sujeito, a sociedade, a cultura, a forma, reconstruir o mundo, a curiosidade, a inventividade, o caráter dialético, a criança, o tempo, brincando, brincar, né, através de descobrirem significado, a subjetividade, a questão da cultura social, as considerações sobre o brincar. Aqui, ó, existem vários estudos em torno do brincar, das contribuições aqui de cada sociedade, dos modelos de brincadeiras, a ideia do lúdico, da simulação, da compreensão. A psicologia traz o quê? Importantes contribuições em relação ao brincar. Nós temos aqui a perspectiva de Piaget, o desenvolvimento, os jogos de exercício, os jogos simbólicos, o faz de conta, os jogos de regras, as perspectivas aqui de Vygotsky, a capacidade do brincar que a criança tem através do quê? Através das relações do mundo, da interação dela com esse mundo aonde ela está inserida. E este mundo tem que dar a possibilidade a ela, a ela de quê? De quê? Dela criar, recriar, brincar de faz de conta. Esses espaços precisam estar organizados para que essa criança possa o quê? Se desenvolver. Então, Vygotsky traz aqui a criança, a ação, o objeto concreto, o significado, o percurso, brincar, o faz de conta, aprender a lidar com as regras, o desenvolver, o autocontrole, a atividade complexa, o seu desenvolvimento, a perspectiva da sociologia da infância, a categoria, a ludicidade, o traço fundamental das culturas, o percurso, as brincadeiras, os papéis, a repetição, os padrões, a reprodução interpretativa, o termo interpretativa captura os aspectos inovadores, o termo produção, a cultura, o grupo de crianças, o conjunto estável de atividades, artefatos, valores, interesses, o jogo como elemento da cultura, atividade livre, voluntária, o espaço, as regras, a ressignificação, o mundo natural, social, a capacidade imaginativa. Qual é o papel da instituição de educação infantil em relação ao brincar? É propiciar um ambiente onde essa criança ela possa criar, recriar. Alguns professores, as situações, o tempo, as formas de brincar. Os professores aqui criar formas privilegiadas, reconhecer a importância, favorecer, você pode fazer atividades dirigidas, mas também propiciar um ambiente de cantos temáticos onde essa criança possa criar e recriar. O brincar, a linguagem, o brincar, a linguagem, a identidade social, a instituição educativa, os sujeitos, a importância, a forma prática, e aqui as referências. Então, a educação infantil
ela pode trabalhar todo e qualquer conteúdo direcionado sempre para o faz de conta, dentro da questão temática, das temáticas, dentro do planejamento, sempre seguindo a normativa daquela instituição em referência, aquela que você está lá atuando, trabalhando. Esse slide aqui ele é bem importante, porque ele traz um resumo da ABNCC, das políticas e linguagens expressivas da infância, a Base Nacional Comum Curricular, a Constituição Federal de 1988, serão fixados aqui conteúdos, formas básicas, artísticas, nacionais, a Lei de Diretrizes e Bases, que vai nos trazer essa importância de nós termos uma base nacional comum, que levou muitos anos. Se nós fizermos a conta aí, 1996 menos 2017, 18, nós levamos um tempo para ter esse documento. As diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a Lei de Diretrizes e Bases. Então, essa base nacional comum que hoje nós temos, do ensino comum, da educação infantil, do ensino fundamental 1, 2 e do ensino médio. O currículo de escola, a base nacional comum, a rede, a parte diversificada. Então, aqui algumas críticas. Que esses currículos eles devem ter o quê? Uma conexão, trabalhando o significado da vida também, o currículo de rede, a formação inicial continuada, o concurso, para você admitir esses professores, avaliação, recursos didáticos. A educação infantil na base, aqui as concepções, a base nacional comum, a oportunidade, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência. Então, a educação infantil na base é a concepção dessa criança, de romper o quê? O assistencialismo e a escolarizante, não de dar alguma coisa para a criança, para essa família não só atender, mas trabalhar a parte do educar, do ensinar, na visão global de ser humano. Quem é essa criança? Isso é importante nós entendermos isso. É o sujeito histórico de direitos, de brincar, de fantasiar, de aprender, de observar. Os objetivos da educação infantil e saberes. O direito de viver da infância, de desenvolver. A questão aqui de formar, de agir, de sentir, de pensar, o posicionamento em relação aos processos pedagógicos na educação infantil, o mundo, a especificidade dos recursos, a corporeidade, a questão da linguagem, da emoção, dar esse espaço para que esta criança possa se desenvolver na sua totalidade. O posicionamento em relação aos processos pedagógicos da educação infantil, a visão plural, esse olhar, a diversidade cultural, étnico-racial, a questão do gênero, da classe social, as altas habilidades, a superdotação, os estudantes com deficiência, com transtornos de desenvolvimento, as interações, as brincadeiras, as questões éticos, políticos e estéticos, cuidar e educar a criança como ser integral, construir a subjetividade humana, seleção de saberes, o conhecimento social, a promoção da equidade, a cultura, o currículo, a ética, a estética, a construção da subjetividade. O que é isso?
é a construção da psique, da personalidade dessa criança. Os bebês, as práticas, as brincadeiras, a socialização, o cuidar, o educar, a política, a sociedade, conviver, brincar, explorar, participar, comunicar e conhecer-se. O conviver democraticamente, interagir com as diferentes linguagens, o brincar aqui, o conhecimento, a imaginação, o explorar as palavras, a história, o protagonismo, a brincadeira, a questão da comunicação, do conhecer-se, a articulação com as áreas do conhecimento, os campos de experiência, linguagem, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Então, as diferentes linguagens, né, que atividades que eu vou trabalhar, que eu vou planejar, como nós trabalhamos lá na prática, para desenvolver a linguagem, a matemática, as ciências naturais, as ciências humanas e as ciências da natureza. Então, trabalhar esse conhecimento, as práticas culturais e as múltiplas linguagens, possibilitar um ambiente onde essa criança possa o quê? Experienciar, criar, falar, se expressar, dançar. Hoje eu estava fazendo uma atividade, daí pediram música, coloquei música, e daí se levantaram, foram dançar. Então, nós temos que dar essa liberdade para essa espontaneidade, a experiência, as observações, aqui os campos de experiência, os tempos, as quantidades, os traços, os sons, as cores, a escuta, a fala, o corpo, o eu, o outro, o outro e o nós. Crianças vão se constituindo como alguém com modo próprio de agir, da coletividade, dos sentimentos, dos motivos, das culturas, do modo, o conviver, o brincar, o explorar, o participar, o comunicar-se, o brincar, o explorar materiais, os objetivos de aprendizagem. Então, aqui vai repetindo aqui o corpo, ele vai trazendo aqui mais detalhadamente cada área para se trabalhar com a criança. A questão aqui de participar do desenvolvimento, das formas, dos desejos. Aqui também ele traz a questão de trabalhar Libras já com as crianças, a questão da identidade, do conviver, do brincar, do explorar, do participar, do comunicar, do conhecer-se. Então, ele vai trazendo aqui detalhadamente cada objetivo. Vocês têm a BNCC, a última versão que eu passei para vocês, mas é só procurar na página do MEC. Mas eu também encaminhei para vocês as diretrizes da Prefeitura de Curitiba, que foi feito através da BNCC, mas, logicamente, com as adaptações. Com as adaptações. Bom, o professor e o seu papel. Aí é que está. Qual é o nosso papel dentro da educação infantil? Qual é o perfil do professor de educação infantil? Nem todos os professores têm perfil para trabalhar na educação infantil. Então, isso nós também temos que pensar. Eu gosto de criança, então eu vou trabalhar. Esqueci de compartilhar. Eu gosto de criança, então eu vou trabalhar na educação infantil. Não é bem assim.
eu tenho que ter conhecimento filosófico, conhecimento técnico, conhecimento social. O papel do professor, a cooperação, o processo de aprendizagem, a avaliação, a tecnologia, a gestão de materiais, o estímulo, a investigação, a reflexão, a orientação, a aprendizagem e o feedback. Então, aqui, a formação de professor, o saber da experiência, o saber pedagógico, o saber da disciplina. Então, o professor, ele tem que ter, além do conhecimento, a base, né, toda sobre o desenvolvimento, o processo de aprendizagem dessa criança, ele também precisa ter aqui experiência, o saber pedagógico, dentro dos desafios da prática do docente. Identificar aqui como ocorre o quê? A formação do professor, os desafios, a teoria prática, a contribuição, a gestão. O que um educador precisa? Diversificar suas práticas. Então, quando ele vai lá fazer o planejamento dele, ele precisa ter um leque de estratégias. Ele precisa saber como fazer o planejamento e como executar esse planejamento. Interagir com o mundo moderno, acompanhar as mudanças, o processo de formação. Acima de tudo, ensinar. O professor deve ter uma reflexão crítica, ensinar fórmulas técnicas, pedagógicas, tecnológicas. Educar exige o quê? Tempo, criatividade, flexibilidade, escuta, limite, competência, importância, sentimentos. Proporcionar aqui uma questão motivadora da construção da aprendizagem. Então, nosso papel dentro da educação infantil é ser o quê? Um mediador. Um mediador desse processo. Um aluno, ele não é em partes, mas ele é um produto, ele tem uma formação humana na totalidade, trabalhar todas as competências e as habilidades que estão lá postas, na BNCC, tá? Aqui a questão da curiosidade, da inquietude, da questionadora, aguçar essa curiosidade dessas crianças, criando um ambiente propício, a formação continuada. Então, às vezes, o professor ele se ilude, ele faz uma faculdade, faz um curso superior e ele acha que ele já está pronto. Mas não, ele não está pronto. Ele não está pronto. Nós temos que ter aí uma formação continuada e que não é dever só da instituição que você está trabalhando, mas é dever seu. Seu. Agora o Estado vai lançar aí não sei quantos cursos, a prefeitura também vai lançar. Está cheio de curso gratuito que você pode fazer. O que mais tem hoje é curso gratuito, cursos rápidos, que você pode melhorar a sua postura, a sua escrita, a sua comunicação, contação de histórias, enfim, tem tanta coisa. Ação prática teórica, a reflexividade, as reflexões, a memória do professor, a troca de experiência, a socialização, tá? A socialização, a questão aqui do engajamento, do aprender, da formação em rede, da colaboração.
E aqui, formação continuada não é só cursos, mas você ler um livro, você fazer uma pesquisa. Dentro da própria escola, na hora atividade, proporcionar um momento de debate, de estudo, gerar um novo conhecimento, sintetizar esse conhecimento, investigar, fornecer soluções, explicar um novo fenômeno, construir ou criar um procedimento ou sistema. A tecnologia e educação. A tecnologia e o aprendizado. Nós temos aqui 5 dicas. Então, não dá mais para o professor. Eu não sei gravar um vídeo. Eu não sei mexer nisso, eu não sei mexer naquilo. Não. Nós temos aí a tecnologia simples, que é um recorte, que é uma colagem, que é um papel, que é um papel. Mas também nós temos o quê? A tecnologia complexa, que é o celular, que é o computador, que é o liquidificador. Então, os recursos de vídeos, de aprendizagem, a grande vantagem tecnológica, o estímulo, o uso de estratégias online, a necessidade, as situações extremas, o exemplo, as doenças crônicas. Então, hoje, por exemplo, o estudante, nós já tínhamos esse projeto aqui em Curitiba, o Eureka, que era já a PUC, que estava criando, juntamente com a professora Elisete Matos, que lamentavelmente nos deixou há muitos anos, para que as crianças hospitalizadas ou em casa pudessem fazer atividades online. E hoje está bem comum. Então, os estudantes que ficam em casa, que têm doenças crônicas, que é o atendimento, a pedagogia domiciliar, ou nós temos, então, a pedagogia hospitalar. Oferecer aqui alternativas, os recursos, ter conteúdo relevante, desenvolver habilidades, ter questionamentos, espíritos de exploração, de saber, de oportunidades, de incluir processos, metodologias de 10 passos. Então, pensar em melhorar a sua prática, criar ferramentas, templates, exemplos práticos, melhorias, respostas. Hoje nós temos aí um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. Você pode trabalhar com vídeos, com contação de histórias, até fazer um bolinho, uma massinha, bolinha de sabão e etc. Aqui alguns livros. Pessoal, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Alguma pergunta? Não tem? Então, eu gostaria de saber de vocês, como que foram as nossas aulas nesse semestre, que hoje é a nossa última aula. Aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida em relação à nota, alguma coisa, pode me perguntar por e-mail, Vocês têm meu WhatsApp também, ok? Então, eu gostaria de saber o que vocês aprenderam, o que vocês acharam, se vocês têm alguma crítica, alguma questão, eu gostaria de deixar a palavra a vocês. Pode falar, Bianca. Ai, professora, eu sou muito puxa-saco sua, porque eu adoro as suas aulas. Então, eu não tenho que reclamar. Eu só acho que a gente devia continuar no próximo semestre, entendeu? Você vai estar com a gente no próximo semestre? Eu não sei ainda. Eu sei que o Denis me mandou 2 disciplinas, mas eu não sei se eu vou dar aula para vocês. Quais são as disciplinas? Eu sei que uma é inclusão. Oi? Quais são as Oi, disciplinas? amor. Não, eu perguntei quais são as disciplinas que você vai dar.
Uma eu sei que é a inclusão, e a outra eu não sei. Da inclusão eu já dei, né, para vocês. Já. Ai, professora, pelo amor de Deus, continua dando aula pra gente, senão a gente chora. Ah, eu também quero, né? Porque eu também me dei bem com vocês. Vocês sabem que nem sempre a gente se dá bem com todo mundo, né? Então, eu também achei pouca aula, eu acho que os feriados nos atrapalharam bastante. Vocês podem ver até pelo material, né? Eu fechei, sim, a ementa, trabalhei tudo. Vocês têm que falar com o Denis, por mim, eu amo trabalhar com vocês, eu acho vocês maravilhosas. Vocês já, por vocês estarem em períodos mais abaixo, vocês fazem trabalhos excelentes. Pode falar, Juliana. Ai, professora, eu também, mesmo tendo um semestre bem difícil, eu amei todas as aulas. E, nossa, Juliana, professora... querida, o meu bairro tem muito barulho esse horário. Você pode, eu deixei a janela aberta por causa do calor. Vai um pouquinho mais perto do microfone. Melhorou? Agora sim. Então, eu mesmo tendo um semestre bem difícil, quando eu tive dúvida, eu sempre pude mandar para a professora, que a professora sempre me ajudou. E eu amo as aulas, amei mais ainda presencial, que foi muito divertida. E eu também quero continuar com a professora. Eu atendo aluno, né? Na hora, dificilmente. Às vezes eu tô meia complicada, daí às vezes eu tenho que falar rápido, né? Porque vocês sabem que os meus estudantes à tarde são foguetinhos. Eles aprontam aqueles danados. Então, meus amores, quem mais quer falar? A Raíssa, que pena que não está todo mundo, né? Tem a Raíssa, a Bruna, as Vitória e a Eliana. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Eu, na verdade, professora, só tenho a agradecer mesmo. Foi muito produtiva as suas aulas, né? É bastante informações, né? É difícil de assimilar, assim, todas elas de vez, mas a gente já tem uma base do que a gente precisa ter, né, para trabalhar na educação infantil. E foi muito bom passar esse semestre contigo e esperamos mais aulas contigo também, tá? Eu também gostei de vocês. Bom, quando eu não gosto, todo mundo já nota na minha cara, né, gente? Ai. E daí, claro, eu gosto eu acho assim, ó, que a fundamentação teórica, ela é bem isso, Raíssa. A fundamentação teórica, ela está nos livros, ela está na base, ela está... Mas eu gosto de contar da minha experiência. Também achei pouco, porque a educação infantil tem muita prática, né? Por exemplo, fazer uma noite só de jogos, outra noite só de musicalização, outra noite só de contação de histórias. Mas, gente, hoje eu e a moça que me ajuda de tarde, a gente deu muita risada. Eu tenho uma menina autista. Aí ela adora música. Ela adora o tube, o patati patatá, e música Eu tenho ainda disso, sabe? CDs de música infantil. Eu tenho vários ainda da época que eu trabalhava em CEMEI. Daí eu coloquei um. Daí, quando ela não gostava da música, ela ia lá e baixava. Aí, quando ela gostava, ela ia lá e aumentava. Olha que danadinha. Então tem muita coisa para trabalhar na educação infantil, pessoal. Muita coisa, mas vocês terão uma disciplina só de musicalização, a outra só de literatura. Então, a outra só para discutir a formação do professor. Então, tem muita coisa que nós vimos nesta disciplina que vocês verão também em outras, com mais profundidade, né?
com mais profundidade. Agora, a nossa postura diante da criança é respeitá-la. É respeitá-la. Tá? É respeitá-la. Pessoal, mais alguma coisa? Então, eu quero agradecer do fundo da minha alma, pedir desculpas por algumas falhas. Para mim não foi um semestre fácil, como eu falei para vocês. Nem sempre nós estamos num momento bom da nossa vida, mas assim, eu tenho 55 anos, eu já passei poucas e boas, e você tem que superar. E os estudantes não têm culpa, dos momentos difíceis que nós passamos nas nossas vidas. Então, eu também quero pedir desculpas a vocês pelas minhas falhas, porque, como eu digo sempre, apesar da minha faixa etária, do meu tempo que eu estou em escola, eu também falho. Eu tenho muitas falhas. Eu sou um produto inacabado. Eu sou um ser humano em construção. Eu sou uma profissional em construção. E que eu também tenho que, às vezes, a me adaptar. Por quê? Porque existe um problema de gerações hoje. Nós somos gerações diferentes. Então, eu também tenho que me adaptar à geração de vocês, ao mundo de vocês, que é diferente do meu. Então, nós temos que considerar isso. Tá? Então, eu quero pedir, se eu falhei com vocês, não foi a minha intenção. Tá? Eu amei estar com vocês. Tá bom, meninada? Ai, professora, vou sentir saudade das nossas aulas. Oi? Vou sentir saudade das nossas aulas. Ai, professora, Eu também vou. As aulas presenciais foram tudo de bom, professora. De verdade, para mim foram as melhores. Porque a gente estava fazendo na prática, é muito gostoso fazer isso. Nossa, eu adorava. Eu em sala de aula eu sempre trabalho a teoria e a prática, a teoria e a prática. Daí não fica cansativo também, né? Porque a gente só trabalha teoria, 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 daí a gente trabalha a prática. Nossa, é muito bom. Vocês deram um show, né? Vocês que deram aula, né? Eu só fiquei assistindo. Eu fiquei na vida boa. Bom, então vamos lá.